as tribulações podem ser expostas a espírito endurecido. Dá para imaginar? Eles não são amolecidos, endurecidos, rígidos, né? Extremamente ignorantes, ok? Ou, podemos dizer, extremamente ignorantes, ou, tá? E para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Uma escolha com experiência. Olha bem, tá? Então, vamos lá. Esse início é fundamental. As dificuldades e sofrimentos da vida têm uma função educativa e despertadora. Desperta. Acorda, irmão. Sabe, acorda, irmão. Desperta. Especialmente para aqueles espíritos endurecidos, rígidos, geralmente orgulhosos, teimosos, sabe, aquele que bate a cabeça, bate, e não muda a receita. Não muda. E bate, e continua batendo, porque uma vez deu certo, vai lá saber. Na área do bem e do mal, não tem essa uma vez deu certo. Não? Mas voltando aqui, são os teimosos, resistentes ao bem. Ou, conforme nós comentamos, extremamente ignorantes. Vamos explicar essa ignorância, que ainda não compreendem. Eles não conseguem compreender as leis divinas. Conseguem. Quando eu falo leis divinas morais, né? E morais. Em outras palavras, o sofrimento seria um instrumento de ensinamento. Eu vou usar um termo acadêmico, um instrumento pedagógico do progresso espiritual. Olha, um instrumento pedagógico do progresso espiritual. Ele força o indivíduo, é na força, a refletir, a rever os seus valores, o que ele acha que é certo, errado, e fazer escolhas mais conscientes, olha, entra na consciência. Eu gosto de trazer o exemplo de Saulo de Tarso, que era um perseguidor de cristãos, tem toda uma história bonita, e chegando no termo de Damasco, ele estava num encalço de Ananias, e Jesus aparece com ele, com aquela luz, aquela frequência elevada, e ele leva um susto. Alguns teólogos dizem que ele caiu do cavalo, mas a realidade tudo leva a crer que ele caiu em si. E Jesus pergunta, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, o Saulo fica cego. Ele fica cego. E Jesus orienta depois uma conversa rápida, busca Ananias, que ele vai te aliviar, ele vai tirar, portanto, essa sua cegueira. E Jesus orienta Ananias para jogar água, uma água, logicamente, com fluidos, com muita fé, para o Saulo voltar a enxergar. Eu fico me perguntando, se não fosse ele ficar cego, será que ele cairia em si? Será que ele aceitaria as palavras de Jesus? Te juro que eu tenho que questionar isso. Porque era um espírito endurecido que era Saulo, endurecido, cabeça de militar, era culto e tudo mais, mas quando botava uma ideia na cabeça, ninguém conseguia tirar. Vocês conhecem, devem conhecer alguém assim. Então ali tinha que ser uma dor tremenda. Aí ele falou, nossa, Jesus tem poder. Eu estou aqui procurando imaginar com a cabeça de Saulo na época. Tanto é que ele mudou o nome de Saulo para Paulo, em grego significa algo como insignificante, uma forma dele se resignar, e aí ele se torna um grande disseminador do cristianismo. Olha que história bonita, né? Mas a dor teve que estar presente. Se não tivesse dor, ficaria, sabe, aquele jeitinho, estaria continuando talvez até hoje. Eu não estou dizendo isso, hein? Ele já é um espírito bem evoluído. Bom, mas sob a ótica espírita, esse ensinamento mostra que o sofrimento não é castigo. É que nós tivemos fortes influências de outras religiões, vai para o inferno, castigo, a infância, ouvindo, não estou aqui recriminando, era a linguagem deles, todo mundo bem intencionado. Mas eu falo todo mundo em partes, né? O sofrimento, ele não é castigo, ele é um convite à transformação. Olha que coisa linda. É um convite, então deixa aí uma tarefa. Quais são os convites que eu estou recebendo agora? Em outras palavras, quais são as dores que eu tenho agora? São dores pertinentes. Opa! Deus não falha na educação, na cura e na libertação.
não falha. Ele cuida bem do filho. O filho que não entende. Sabe aquele filho, né? Que está evoluindo. Somos crianças espirituais. As tribulações despertam o ser para a autoconsciência. A dor desperta para alto. Ele fala, cara, não tem sentido isso que eu estou fazendo. Aumenta a responsabilidade moral. Fala, mas espera aí, o que eu estou agregando de valor? O que eu estou ganhando com isso? Essas perguntas são maravilhosas. E vem a autoconsciência. Ele toma consciência de que estava fazendo coisas erradas. A escolha com conhecimento de causa, quando eu falo com vivência, com experiência, porque tem muita gente hoje na superficialidade, o mundo hoje joga confete na velocidade, todo mundo correndo. Pessoas de terceira idade, quarta idade, a geração Z já nasceu correndo. Mas todos correndo mais na superficialidade, poucos se aprofundando. Eu não tenho dúvida que é uma jogada do sistema da ausência do bem para realmente retardar. Eu não tenho dúvida, porque é um negócio assim, todo mundo igualzinho. Eu não sei porque foi dado uma impressão digital igualzinho, diferente, desculpa, para cada um. Sendo que todo mundo está igualzinho, correndo, ansioso, uma boa parte tomando ansiolítico, eu estou ansioso. E se você não tiver, eles olham feio para você, se você estiver meio tranquilão, com um jeitinho assim, sabe, de interior, de Minas, vai, esse cara não é um bom profissional, não, hein? Isso não trabalha. Esse cara é pele fina, está enrolando, essa é a conversinha. Quer dizer, as pessoas abraçam o sistema sem perguntar, peraí, isso está fazendo bem? Não param para perguntar. Eu vou deixar uma tarefa aqui, eu duvido vocês desligarem celular, televisão, tudo, e ficar quietinho, pensando na vida, com os olhinhos fechados, refletindo. Pouquíssimos conseguem fazer isto hoje nos dias atuais. Tem que estar fazendo algo, tem que estar. Lógico, né? Nós temos que fazer coisas produtivas, mas cuidado com o excesso. Então, a escolha com vivência, com conhecimento de causa, aí, conforme o texto foi lido, surge quando a dor faz o indivíduo buscar um sentido para aquilo e aprender com a experiência. Aqui, peraí, isso aí tem sentido, tem uma razão. Na visão da psicologia positiva, eu estou trazendo a ciência, porque eu vejo a ciência evoluindo, abraçando a religião, abraçando a espiritualidade. É muito legal ver isso. Né? Então, na visão da psicologia positiva, isso se alinha à ideia de que a dor pode gerar crescimento e propósito, na linguagem da psicologia. Nós sabemos que gera, sim, crescimento e propósito. Desde que, a psicologia dizendo, enfrentada com atitude consciente e percepção da razão de ser. Então, tem tudo a ver com a nossa linguagem. Segundo Kardec, o espiritismo de Kardec, e mesmo várias correntes espiritualistas sérias do bem, os espíritos endurecidos ou rígidos, eu prefiro aí, endurecido fica bem, né? São aqueles que resistem ao progresso moral. Resistem. E não só o progresso moral, o espiritual também, mesmo conhecendo as leis divinas. Guardem bem, eles conhecem as leis divinas. Já em vidas anteriores passaram aí por várias igrejas. Conhecem. Eles não são simplesmente ignorantes, são teimosos, orgulhosos, dominados por paixões negativas ou por um forte apego à matéria. O ter. Quando eu falo apego à matéria, aí entra tudo poder, aí vocês imaginem, fiquem à vontade. Olha bem, um apego à matéria. Tem gente que, pelo amor de Deus, né, se perde. Né? E eis aqui, nós vamos trazer aqui alguns perfis típicos, segundo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. O primeiro que chama mais atenção, o orgulhoso intelectual. Já viu o orgulhoso intelectual que lê bastante? É um obeso teórico, é uma enciclopédia ambulante. Ele possui grande inteligência, mas usa um saber para alimentar o ego, aí desprezando os outros. Tem esse hábito de desprezar. Sente-se superior, normalmente é característica do orgulhoso, não aceita conselhos, é fácil mapear.
Mesmo na família, você percebe como são os orgulhosos. Não tem humildade. E tudo que você fala parece que vai dar de conta, mas não, sempre tem um contra. Nunca aceita. Você percebe que alguém fala, pô, mas você tem razão. É raro. É raro. E aí você vai mapear, mas peraí, tem certas pessoas que você fala algo, sempre contraria. Aí você fala, peraí, o que tem por trás disso? E muitas vezes é um fato que aconteceu, não tive culpa, eu estou falando do fato. Não, eu não concordo. Tudo bem, não concordo. Mas eu estou dizendo que não seja isso, é um indício. Exemplos simbólicos que a gente vê aí, líderes tiranos no planeta Terra, está cheinho, porque o mal ele busca o poder. Tá? Nós sabemos aí, é só dar uma passeada por alguns países, você percebe. Cientista, pessoal do mundo acadêmico, geralmente empinados, e que negam a espiritualidade por arrogância. Okay? Essas tribulações vêm para quebrar este tipo de orgulho e ensinar a humildade e a empatia. Sentir a dor do outro, procurar compreender o que o outro está passando. Portanto, quando vem esse tipo de dores, de tribulações, qual é o aprendizado e resumo que vem? Humildade e fraternidade. Portanto, os orgulhosos intelectuais, sem sombra de dúvida, no projeto de Deus, é questão de tempo, se tornarão humildes e fraternos. Olha que legal, a vida é maravilhosa. Né? E a virtude que eles vão desenvolver? Uma determinada sabedoria, de tal forma o intelecto ser utilizado para serviço do bem, o intelectual. O orgulho, se parar para pensar, é uma alavanca do progresso invertido. Desculpa, alavanca invertida. Desculpa. Alavanca do progresso invertido. É a alavanca que está invertida, não é o progresso. Tá? A dor devolve-lhe, portanto, a consciência de que ninguém, guardem bem isto, guardem bem isto, ninguém é autossuficiente. Ok? Aquele bonitão, aquela bonitona que se acha, não é autossuficiente. Percebeu? Isso está no projeto de Deus. Agora, vamos lá. O materialista pegado, que está cheio no mundo ocidental. Todo mundo apegado. Se quer conhecer esse materialista, é no inventário. A família, olha que morre lá o patrono. Ali você viu. Mas é um exemplo, não estou dizendo, não quero generalizar, viu? Tem exceções. Mas o materialista pegado, ele vive podemos dizer, unicamente para o prazer. Focado no poder, no dinheiro. Portanto, isto é uma finalidade de vida dele, o poder e o dinheiro. O cara vira um problema, isso é um problema seríssimo, né? Psicológico, até psiquiátrico. Despreza totalmente os valores espirituais, crendo que a vida termina com a morte. E esses camaradas, geralmente ateus, lógico, tá? E como eles sabem que a vida vai acabar, eles querem aproveitar ao máximo e, geralmente, tem exceções, não estou dizendo que todos ateus são, eu conheço ateus que são extremamente boa gente, fazem mais caridade do que gente espiritualizada, eu conheço, mas são raros, e geralmente, para a vida é curta, o cara quer atropelar. Olha, eu vou morrer, eu quero atropelar, não vou levar, e quer aproveitar, e sai da frente, que ele, se vacilar, ele pisa. Então, espíritos assim renascem muitas vezes em condições, numa próxima vida, de perda financeira. Ele acaba tendo muitas perdas. Eu estou lembrando aqui da esposa de um amigo, o esposo de uma amiga, e que ele entrou numas aí de precatórias, o cara tinha muito dinheiro, enfim, querendo ganhar numa vida assim boa, né? Enfim, e de repente ele perdeu tudo, e é essa minha amiga que está mantendo a casa. Deu dó, hein? Deu dó. Aí eu fiquei lembrando disso. Falei, será que ele se enquadra como materialista pegado? Talvez. E mesmo pessoas assim acabam ficando sozinhas, porque ela tem ali um laço com o egoísmo muito grande. Se for no asilo, é muito comum você encontrar gente assim, egoísta, que foram abandonados, pessoas com muitas posses, que estão ali numa situação. Geralmente, eles se autoabandonam ali, eles já estavam sozinhos, né?
O egoísta já vive sozinho, só vive ele com ele mesmo. Então, é normal. Só que ali ele estranha, né? Porque as pessoas desaparecem ao redor. Ele, pelo menos, tinha ali uma fantasia de que estavam ao lado dele. Mas o egoísta geralmente morre sozinho. Bom, todos nós morremos sozinhos. Eu digo sozinho no pé da letra, vocês entenderam. E pode vir também doenças limitantes que afastam desses prazeres materiais. Okay? Ou provações que o façam buscar o sentido da vida, certas provações para buscar o sentido da vida além da matéria. Então, acaba virando aí pastores, enfim, palestrantes, tem de tudo aí nesse pedaço. Padres, aí vai, né? O aprendizado. Qual que é o aprendizado que vem? Vem o desapego, que não é fácil. Tá? Tem pessoas que amam a matéria, amam a picape, amam tudo, a fazenda. Muito comum em reuniões de esclarecimento, que o camarada ele está no plano espiritual e fala, invadiram minha fazenda. Aí você tem que explicar. Não, uma reunião de esclarecimento, portanto, uma reunião de diálogo, né? A tentativa é esclarecer, mas é um diálogo que é feito. Né? Não é doutrinação, porque doutrinação é ditadura. Eu não gosto do meu espírito. Doutrinação. Errado. Não é doutrinação, não. É um diálogo, é um esclarecimento, o livre-arbítrio continua. A doutrinação, quando você põe, vai ter que ser assim, né? Ditatorial, né? Não é assim. Tá? E ali, a virtude que é desenvolvida, quem passa por isso, é a generosidade e confiança. Você vê que todas essas dores levam para virtudes. Todas elas. Aprende que nada do que é exterior nos pertence. Tudo aquilo que está do lado de fora não nos pertence. E que a verdadeira segurança, o porto seguro, está onde? Está na nossa evolução, está na alma, na evolução da alma, fica até melhor. Percebeu? Porto Seguro não está fora, não. Oh, mudar para Porto Seguro, lá na Bahia. Por sinal, lá não está nada seguro, viu? A Bahia tá boa, precisamos orar para a Bahia, viu? Se perderam. Opa! Então, ó, a verdadeira segurança está na evolução da alma. Guardem bem isso. Eu vou repetir. A verdadeira segurança está na evolução da alma. Agora, o espírito vingativo ou cruel, sabe aquele espírito vingativo ou cruel? Ele é movido por rancor, ódio ou sede de dominação. Olha bem, hein? Olha, eu vou repetir. Mais um detalhe, eu separaria o espírito vingativo do cruel. Porque tem espíritos que são vingativos, mas não são do mal, porque eles foram injustiçados e eles querem vingar. Não estou dizendo que eles sejam. A partir do momento que eles descobrem que é a vingança apenas, ocorre uma mudança. Aqui, está no livro dos Espíritos, vingativo ou cruel. Eu separaria, viu? Com o maior respeito. Tá? Eu acho que na vingança, muitas vezes, o espírito acaba tendo crueldades. Tá? Eu não estou. Mas tem espíritos que são cruéis. E aí a gente imagina o que vem numa próxima vida. Mas são movidos por rancor, ódio ou sede de dominação. Querem fazer justiça perante, uma vez que foram vítimas de injustiça. E aí vem, de alguma forma, vem aí limitações ou ausência de poder. Portanto, em vidas anteriores, com certeza, pode ter sido um causador de dor e violência. E as tribulações, as dores servem para quê? Para amolecer o coração e despertar a compaixão. Olha que legal, né? Amolecer o coração e despertar a compaixão. Agora, qual é o grande aprendizado? Empatia e compaixão. Olha que bonito, hein? Empatia e compaixão. Virtude que é desenvolvida, misericórdia. Eles acabam se tornando misericordiosos. Portanto, da vingança caminha para a misericórdia. Ao sentir a dor que um dia causou, porque vem a dor que ele causou, o espírito desperta o coração e transforma o ódio em compreensão. Portanto, caminha para o amor. Agora, o cético rebelde,
o cético rebelde. Ele não aceita nada que não possa ser comprovado pelo mundo acadêmico, pela lógica terrena. Eu lembro da acupuntura. A acupuntura curava, mas a medicina, a ciência não conseguia comprovar. Mas curava, gente! Está curando! Oh, meu Deus! Não, mas tem que provar. Que provar, olha, bom senso. Bom senso. Vai demandar um tempo. A ciência vai evoluindo. Agora, esse cético rebelde, ele vive em negação da fé. Mesmo diante das evidências espirituais, mesmo diante das evidências espirituais ou experiências interiores. Mesmo. Muitas vezes ele tem até, vamos pegar o médio cético, ele acaba tendo umas experiências, mas mesmo assim ele tem um pouco de teimosia, lógico. Não, tem que comprovar a ciência. E tem a ver também com vidas anteriores. Tem a ver. Tem a ver, tem aí influências de todos os lados, muitas vezes preconceitos, enfim, e pós-conceitos. E as tribulações, num caso desse, levam a situações onde a razão sozinha não basta. Okay? A explicação sozinha não basta. Então, ele chega a uma situação e fala, mas não tem lógica ter acontecido isso. E aí abre espaço para a fé e a transcendência. Certas curas, eu acho muito interessante algumas pessoas céticas, né? Que a dor aperta e você leva no hospital espírita, sai de lá. Nossa! Portanto, o Espiritismo vem trazendo muitas contribuições com seus hospitais, com os atendimentos médicos. Né? E a dor, geralmente, um camarada como esse cético, surgem crises existenciais, aquele vazio interior que ninguém consegue explicar, inexplicável, e que vai gerando uma série de problemas aí, nada positivo. Situações sem explicações lógicas vão surgindo na vida dele, e ele acaba dando uma abertura para a espiritualidade. Aí ele faz uma integraçãozinha entre razão e intuição, e a virtude desenvolvida, lembra de Allan Kardec? A fé raciocinada, fé e razão, lembra? A fé raciocinada, que Kardec batia muito na tecla. E aí ele descobre que a fé e a razão são as duas asas do espírito. Lembra, Kardec falou, olha, vocês ficarem em dúvida, agora o outro lado da moeda, ficarem em dúvida, surgir uma novidade, em outras palavras, se as minhas obras, as obras de Allan Kardec, não atenderem determinadas perguntas, busque na ciência. A ciência está evoluindo e é inspirada por Deus. E o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E tem também o espírito dominador. Ele deseja controlar os outros, manipular e impor a sua vontade. Geralmente nos poderes é muito comum encontrar espíritos assim. Frequentemente voltam depois de uma próxima vida em condições de submissão, sob comando de outros. Ele vem mesmo, ele não tem como. Ele é colocado sob comando dos outros. Ele passa ali um bocado de situações e muita gente não consegue entender. Nossa, um absurdo. Mas é necessário. Na África, então, são espíritos. Aqui é uma escola, hospital e prisão. A gente repete isso toda semana. Estamos numa escola, hospital e prisão. As moedas vão levar a aprendizagem, cura, liberando os efeitos, e se libertar de ingenuidade, obsessores, crenças, prisões mentais. Mas muitas vezes as pessoas elas querem um paraíso aqui. Não é. Eu vou repetir. Portanto, olha, aqui é uma escola, um hospital e uma prisão. E mais nada. E que é muito. E aí, vejam bem, com isso, eles vêm aprender a respeitar o livre-arbítrio do outro, geralmente maridão em cima de esposa submissa e vice-versa, esposa em cima de maridão. Hoje em dia as mulheres estão aí bem diferentes das mulheres. Não quero fazer comparações, né? Mas tem uma mistura aí que eu não quero generalizar, né? Mas a gente vê alguns exemplos aí, enfim.
dos dois lados da moeda, dos dois lados, tanto homens quanto mulheres, esse espírito dominador vem, quer mandar, quer dominar. E aí vem aí situações para desenvolver humildade e até problemas de saúde que restringem a ação. E o aprendizado é o respeito e amor à liberdade alheia. Alguém já falou que felicidade tem a ver com liberdade. Eu vou repetir, porque é interessante, olha. Respeito e amor à liberdade alheia. Geralmente a gente quer interferir, no respeito, o estágio. Muitas vezes um filho com poucas reencarnações e aquele pai quer que a criança se realize no profissional, no pessoal, no conjugal, no social, e enfim, são 7, 8, agora fala em 9 inteligências, e quer que ele se desenvolva nas 9 inteligências, das inteligências múltiplas do Gardner. E o menino tem poucas reencarnações. Paizão ingênuo, exige, tem que se autorrealizar, tem que ser um sucesso esse menino na minha família. E todos foram, olha o seu avô, conversinha furada. Não é verdade? Tem que perceber se a pessoa tem que conhecer os limites do filho. Como se quer educar sem conhecer os limites? Como? Você é muito moderninho? Moderninho, tudo digital, tudo na digitalização. Não, irmão, tem que acompanhar. E Deus e mim. Opa, tenho aí 4 filhos, cada um tem um estágio que você percebe. Eu analiso. Não posso padronizar para facilitar a minha vidinha, para facilitar o meu egoísmo, né? Eu ter ali, enfim, eu queria fazer mais com menos nessa área. Perigoso. Mais com menos. Faço em outras áreas. Profissional, mas na área educacional tem que tomar um cuidado, né, irmão? Irmão, cheio de exigência. Quando era pequena, sabe aquele paizão, né? Duro, espírito duro. Então, a virtude ali que acaba caminhando nesse caso aí, né? Voltando aqui o espírito dominador, depois de muitas dores, porque lembra lá dos cavalos da monja Coen? Ela compara, a monja Coen, budista, zen budista, ela dizia, olha, a humanidade tem que ser comparada com 4 tipos de cavalo. Tem um cavalo que só de ver a sombra do rei já sai trotando. Só de ver a sombra. Esperto. Já tem outro tipo de cavalo que tem que sentir o rei na pele, senão não sai trotando. Que é um candidato à teimosia, mas enfim, eu não vou analisar esse cavalo, tudo bem? Já tem um outro cavalo que o rei tem que cortar a carne, senão ele não sai trotando. O cavalo empacadinho, o bichinho ali tem de ficar empacado. E tem um outro cavalo ainda, vocês acreditam? A humanidade ainda tem um outro cavalo, que aí o rei tem que cortar a carne e chegar no osso. Aí sim ele sai trotando. E aqui no Brasil nós descobrimos mais uma modalidade. Eu vou repetir, já comentamos em outro estudo. Aqui no Brasil tem o jegue, mas que não vai mais nem a vaca tussa. Dá para entender o jegue? Você fala, mas não é nem teimoso. O pezão dele é enfincado na terra. Uma coisa absurda, né? E aí ele aprende com o tempo que liderar é servir. O líder servidor, tem vários livros aí. E que ninguém domina o outro sem antes dominar a si mesmo. Ninguém domina o outro sem antes dominar a si mesmo. Guardem bem isso. E tem outra frase em cima dessa: ninguém te ama se você não se amar de verdade. Ninguém gosta de você se você não se gostar. Que coisa interessante. Isso aqui dá um estudo, hein? Ninguém domina o outro sem antes dominar a si mesmo. Você não tem autocontrole, é que o outro quer dominar o outro. Irmão, sabe aquele livro que perde a cabeça com muita facilidade, é um copo cheio, qualquer pinguinho de água, o bichinho explode, bate na mesa, chuta o balde, aquela coisa toda. Então, é que ninguém domina o outro sem antes dominar a si mesmo. E tem aquele espírito frio, indiferente. Eu não vou falar que é psicopata. Psicopatia já é uma doença, um problema psicológico, tem a ver aí com traumas, enfim. A psicologia hoje trata o psicopata
uma parte é violento, mas a maior parte não são, mas não sentem a dor do outro, são fingidos, não estou dizendo isso. São espíritos frios e indiferentes. Não praticam o mal diretamente, tá? Mas indiretamente, dá uma cutucadas, mas ignoram o bem. Podemos dizer que ele é insensível à dor alheia. Insensível, não sente a dor do outro. Pode reencarnar em ambiente de muita dor, para aprender a sentir a dor quando a pessoa fala, olha, eu estou com dor de cabeça. A pessoa passa a entender, opa, o que é dor de cabeça. E a convivência não é nada fácil para um ambiente para ele aprender de alguma forma empatia e solidariedade. Geralmente cai numa família complexa, o bem sempre está num lugarzinho complexo, que não é nada fácil para aprender ali a empatia e solidariedade. Portanto, tudo que eu estou aqui trazendo a próxima vida dele, exatamente para ele sentir, né? Essa é a grande escola, né? Grande hospital e grande prisão de Deus. Né? E a dor que ele sente, a típica, é uma experiência de abandono, isolamento. Né? Diz que ele fica no aquário, lá preso, lá na salinha. Estou aqui levando para a liderança que está lá no espírito. Isso pode ser numa família, no trabalho, num grupo de amigos, tá? Mas, olha, experiência, mesmo no time de futebol, experiência de abandono, isolamento, ou situações em que depende da solidariedade do outro, depende do outro. Então, ali, olha, você vê que Deus é perfeito mesmo. Né? Tem hora que eu olho e falo, meu Deus, imagine o planejamento da Terra, planejando tudo isso, a população que viria, esses detalhes de aprendizagem. E um camarada desse, esse friozão, o aprendizado que ele vai ter depois é compaixão e engajamento no bem. Ele acaba se engajando, abraçando o bem. E a virtude desenvolvida, lógico, aquele amor altruísta, ele acaba entendendo que não fazer o bem é uma forma bem sutil de mal. Olha bem, tá? Guardem bem isso, tá? Ele entende que não fazer o bem, olha, depois que ele passou pela dor, se ele não fazer o bem, é uma espécie, é uma forma sutil de fazer o mal. E que o amor é a força ativa. Portanto, tem tudo, é uma outra forma de falar, nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Ou melhor dizendo, vou melhorar essa frase, nós seremos cobrados de não ter utilizado o amor em determinadas oportunidades. É a mesma coisa. Então, eu vou repetir porque é muito importante. Ó. Não fazer o bem, você está percebendo que a pessoa está remexendo lá no lixo, com foto. Contei outro dia um rapaz que ele tinha hipoglicemia. Putz, tem cada gente uma situação aí. Toca o coração, viu? Portanto, não fazer o bem é uma forma sutil de fazer o mal. Então, tem muita gente que acha que é do bem. Não, eu sou espírita, palestras, eu faço evangelho em casa, ajudo uma entidade. Mas perdeu uma oportunidade naquele momento. Numa boa, você não fez o bem, você fez o mal. Para a pessoa. Pô, mas eu sou do bem. Será? Olha aí, totalmente não, em partes, estamos caminhando. Não, não posso parar porque eu tenho um horário para cumprir, está vendo ali? Isso, estou imaginando situações que a gente vê na rua. Em resumo, o sofrimento é a ferramenta da consciência, lembra o tribunal? É a ferramenta da consciência para quebrar o endurecimento da alma. Quem tem a alma endurecida aí, reflita, tá? A cada dor assimilada, a cada dor que você assimila com humildade, o que acontece? Olha lá, a cada dor que você assimila com humildade, não, não é para abraçar a dor já venceu e você fica ali achando que tem que continuar como se fosse um karma. Né? Não, por favor, muito bom senso na interpretação dessas palavras. A cada dor, tudo bem, a dor no tamanho exato, no tempo exato, assimilada com humildade, sem reclamação, sem vitimização, sem choradeira, na boa, tá? Eu estou dizendo na boa, hein? Tá? Nasce uma virtude nova.
Que legal, né? Cada dor assimilada, com humildade, nasce uma virtude nova. O espírito vai devagarinho se aproximando do seu propósito essencial, que é evoluir em amor e sabedoria. Sabedoria ali é o intelecto com vivência. E o amor é essa somatória de virtudes que gera esse sentimento nobre que é o amor. Tudo bem? Quando eu falo somatória de virtudes, 100%. Não adianta só 60%. E, portanto, as tribulações, as dores funcionam como ferramentas do amor divino, desarticulando todo orgulho e egoísmo, que são as bases que impedem da gente despertar para a luz interior que existe dentro de nós. Portanto, as dores são ferramentas do amor. Sentiu alguma dor psicológica, uma ofensa, mexeu, enfim, os 7 pecados capitais, tentações, tudo que for dor, tudo que te incomoda, opa, é uma ferramenta do amor divino. Deus está atuando para quê? Para eu desarticular o meu orgulho, meu egoísmo, e com isso estar despertando essa luz que está dentro de mim. Legal, né? Tudo bem? Olha. Então, nós paramos aqui. Eu desejo que todos vocês reflitam nessas palavras, procurem verificar que melhoria eu possa fazer, porque uma pequena melhoria por semana no final de um ano, são de 54, 55, ali depende do ano, enfim. Tá, mas em torno de 54 melhorias. No final de 10 anos, 540 melhorias. Você se torna um grande candidato, figuradamente, eu estou falando figuradamente, de ir para o céu. Não é brincadeira, não. É simples, é óbvio, mas poucos abraçam essa ideia. Né? Uma pena. Que Deus abençoe todos vocês